Você sabia que a lenda do lobisomem no sertão do Ceará é tão antiga quanto algumas das vilas mais remotas da região? Moradores mais velhos contam que a história começou há séculos, quando viajantes de outros estados relataram encontros com uma criatura que só aparecia durante noites de lua cheia. Segundo os relatos, era um homem comum durante o dia, mas ao cair da noite, algo dentro dele se transformava. Seus olhos se tornavam vermelhos, sua força se multiplicava e uma pelagem escura e espessa cobria todo o seu corpo. Aqueles que cruzavam o caminho dele juravam ouvir uivos que ecoavam por quilômetros, fazendo os cães da região latirem sem parar e os galos cantarem antes do amanhecer. Acredita-se que a maldição atingia apenas homens que praticavam atos cruéis ou injustos, segundo a sabedoria popular. Era como se a própria lua tivesse poder para punir o pecado humano. Moradores mais antigos da região contam casos que ainda hoje fazem com que ninguém queira caminhar sozinho à noite. Um senhor chamado Seu Raimundo, de 82 anos, relata: "Quando eu era garoto, vi um homem correndo pela estrada, mas não era um homem. Ele tinha tamanho de boi, pelagem negra e olhos de fogo. Meu coração quase parou e até hoje sinto arrepios quando lembro disso." Outros moradores relatam uivos que vinham do nada, passos pesados no meio da estrada e sombras que se moviam sem fonte de luz. Alguns juram que o lobisomem consegue sumir e reaparecer em segundos, como se estivesse brincando com suas vítimas antes de atacar. Esses relatos se espalharam por vilarejos vizinhos e muitos afirmam que certas estradas foram evitadas à noite por décadas para não cruzar com a criatura. Você sabia que a lenda do lobisomem está intimamente ligada à lua cheia? Segundo moradores antigos, a transformação do homem amaldiçoado só acontece quando a lua ilumina o sertão. Testemunhas contam que em noites de lua cheia, um uivo solitário corta o silêncio. Alguns que ousaram olhar para o local de onde vinha o som descreveram um vulto enorme, com pelos negros e olhos vermelhos, parado na estrada. É comum ouvir histórias de famílias inteiras trancando portas e janelas nessas noites, apenas para se proteger do lobisomem que vagueia pelas redondezas. Alguns acreditam que ele persegue pessoas que estão com algum pecado escondido, como uma espécie de juiz silencioso da escuridão. Entre tantos relatos, um dos mais conhecidos aconteceu na década de 1980. Um homem chamado Zé Carlos, voltando de uma festa, decidiu cortar caminho por uma estrada deserta. Era madrugada e a lua estava cheia. Ele caminhava sozinho quando ouviu passos atrás de si. Ao olhar para trás, viu algo que fez seu coração quase parar. Um cão enorme, maior que qualquer animal que ele já tinha visto, mas com características humanas. Os olhos da criatura brilhavam como brasas e ela parecia medir cada passo seu. Zé Carlos começou a rezar em voz alta e correu. Ao chegar na casa mais próxima, olhou para trás e percebeu que a criatura tinha sumido. Ele nunca mais voltou por aquela estrada sozinho. Você sabia que o lobisomem é frequentemente visto em encruzilhadas? No folclore nordestino, encruzilhadas são lugares místicos, considerados portais entre mundos. O lobisomem aparece nesses locais como se estivesse guardando algo ou testando aqueles que se atrevem a passar. Alguns moradores acreditam que ele surge para punir aqueles que mentem, traem ou cometem atos cruéis. Há relatos de pessoas que ouviram uivos e rosnados ao tentar atravessar uma encruzilhada, e muitos juram que sentiram uma mão gelada tocando seus ombros. Mesmo hoje, moradores do interior do Ceará afirmam ver o lobisomem. Motoqueiros e caminhoneiros relatam encontros estranhos nas estradas desertas, descrevendo um animal enorme com olhos de fogo que desaparece tão rápido quanto aparece. Alguns registram sons de passos pesados na terra e uivos que ecoam por quilômetros, deixando os animais e pessoas em pânico. A lenda continua viva e ninguém realmente sabe se é fruto da imaginação ou se o lobisomem ainda vaga pelo sertão, esperando a próxima lua cheia.
A lenda do lobisomem do Ceará é muito mais do que uma história para assustar crianças. Ela é uma lembrança do medo que o desconhecido provoca e da forma como a cultura popular cria narrativas para explicar o inexplicável. Você sabia que muitos ainda evitam certas estradas à noite? Que uivos distantes podem fazer até os mais corajosos tremerem? E que, segundo os moradores, o lobisomem sempre volta nas noites de lua cheia. Então, da próxima vez que você estiver sozinho no sertão à noite e ouvir passos atrás de você, cuidado. Pode ser apenas o vento, ou pode ser o cão da madrugada.